iniciar com uma oração, nesse momento, curve sua cabeça, que o Senhor possa ter lugar nos nossos corações nesse momento, que nós possamos ouvir o Senhor, que nós possamos engrandecer o nome dEle. Senhor, nós te damos graças, Deus, porque nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui num culto que o Senhor preparou também para nós. Em que sentido? Nós que damos culto a Ti, Senhor. Mas o Senhor prepara as Tuas verdades, a Tua palavra. O Senhor se faz presente, Deus. O Senhor, Deus, é engrandecido através dos nossos louvores e nós recebemos, ó Deus, quando nós louvamos a Ti, Senhor, do nosso coração, Senhor. Nós somos cheios, Deus, nós podemos nos encher do Teu Espírito, Senhor. Nós podemos, ó Deus, ser cheios, Senhor, da Tua presença, Senhor. E nós somos gratos por isso, Senhor. Que não seja falado, Deus, nada além da Tua verdade, nada além da Tua palavra, Senhor. Que não sejam palavras humanas, Deus. Que eu não venha aqui, Senhor, falar coisas que simplesmente são do meu coração, mas que estejam na Tua palavra, no momento certo, que sejam a Sua verdade, Deus, e que me fortifique cada vez mais, Deus. Que eu possa ver, ó Deus, a Tua face, porque o Senhor está falando comigo, Deus. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se eu perguntar para você um presente que você poderia dar de gratidão para a igreja que você serve. Quando eu falo igreja, é tudo, né? A igreja que você serve, na sua comunidade cristã. Como ficaria a sua cabeça? Provérbios 18, capítulo 18, versículo 16. Que presente você daria ao Senhor? Já passou algumas coisas na sua cabeça? Qual presente você tem dado ao Senhor? Muitas vezes, nós... não que nós não pudéssemos pedir, mas não é comum a gente enfatizar o que a gente recebe, e às vezes a gente percebe um povo de Deus triste, porque não tem tudo aquilo que ele imagina sendo atendido. A gente não é atendido em tudo que a gente pede, que a gente deseja. Ou você é privilegiado nisso? Nem tudo. É possível que os seus pedidos estejam bons e que você até receba, que você esteja pedindo muito bem. Mas a verdade é que passam, ainda que passageiro, desejos no nosso coração que parece que nós esquecemos, né? Mas eu pedi, não deveria receber, e nisso se mistura com coisas que de fato eu tenho que continuar acreditando, com coisas que eu tenho que esquecer. Mas é muito comum. O que você tem para pedir? Pede aí que você vai receber. E é um discurso. E a gente também tem que perguntar, será que é a palavra? O que diz aí em Provérbios, no capítulo 18, 16? O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O presente. Eu tenho que dar algo, eu tenho que abrir. Como será que a Bíblia trata quando se diz de eu dar algo? E nós podemos ser, eu não vou falar pedintes, poderia usar a palavra pedintes, mas mendigos espirituais. Quando eu vejo, não que eu olhe com um olhar de desprezo, mas com um olhar de que poderia ser diferente. E Deus, Ele não tem o desejo que a pessoa viva mendigando na rua, seja qual for o problema. E muitas vezes, por causa da cultura, nós trazemos isso para a igreja, de pedir, pedir, pedir. E quando nós não somos atendidos, nós começamos a criar tumulto na igreja, fofocar, falar mal do pastor ou da pessoa que não te atendeu. Nós não aprendemos a receber não naquilo que nós pedimos, porque nós
somos mais acostumados a receber sempre um sim. É igual quando eu vejo alguma questão de funcionários que parece que sempre querem receber um sim. E se você dá um não, você é uma pessoa ruim. Eu sou ruim porque eu dei não? Se você está pedindo, não é porque há o direito de sim ou não? Se você está pedindo, e por que você só se prepara para o sim? Vamos parar para pensar nisso. Nós, como seres humanos, somos preparados para o sim. Será que nós não estamos muito acostumados a receber? Me dá de volta o que é meu. E nós passamos a ser cobradores de presentes. E é um presente e eu cobro o presente. É uma opção que a outra pessoa tem. E eu já começo a agir como se eu tivesse o direito daquilo ali. Não é uma dádiva, uma concessão, porque dentro de mim, aquela pessoa é ruim, porque ela não me deu o que eu quis. Quem já ficou com raiva de alguém que não te deu alguma coisa? Você já ficou com raiva, chateado com alguém? Os jovens, né, os adolescentes, acontece muito com os pais, quando você tem um pai que diz não. Agora, quando você acostuma a receber só sim, você vai enfrentar a vida. E você vai receber só sim? Você só recebe sim? Quem aqui só recebe sim? Não existe isso. Isso não é ensinar, não é correto. E Deus nos chama também para nós pensarmos em como presentear. Vamos ler Lucas 2. Vamos passear um pouquinho mais lá para frente. Vamos para o Novo Testamento. Em Lucas 2, a partir do versículo 8. A Bíblia, agora aqui, nos relata novamente um caráter de Deus. E aí a gente tem que começar a pensar, será que esse caráter é para eu me aproveitar? Ou esse caráter é para eu imitar? Nós precisamos entender isso. Deus tem um caráter, e o caráter dele é a bondade. Deus, ele perdoa, só que nós podemos confundir a bondade com falta de bom senso, ou com falta de critério, que a gente, olha, eu tenho o direito, eu tenho que receber. E nós até aprendemos em alguns lugares a exigir de Deus. Eu não tenho coragem de pedir a Deus o que eu mereço. Porque se eu pedir a Deus o que eu mereço por mim mesmo, eu receberia o inferno. Porque é o que eu mereço. Eu não mereço a salvação. Nós somos salvos pela graça. É um presente. É por isso, não, Alfredo, então você está querendo ir para o inferno? Não, eu não quero ir, mas eu sei que eu mereço. Por isso eu não peço o que eu mereço a Deus. Eu falo, Senhor, me perdoa. Não me dê aquilo que eu de fato mereço por causa daquele mais íntimo, daquele eu que quer às vezes se levantar e às vezes se levanta contra a tua palavra, contra ti, Senhor. Se for para eu me desviar, então me mate logo. Porque eu não mereço a salvação. E a gente aprende, às vezes, um evangelho de pede, exija de Deus. É óbvio que Deus nos coloca para provar, mas no sentido de que experimente a Deus, no sentido de experimentar, de, olha, você pode confiar em Deus. É o experimentar de, você já experimentou isso? Você gosta disso? Experimente Deus que você vai ver, que você não ficará frustrado, porque Deus não é mentiroso. Não porque eu tenho que exigir alguma coisa de Deus, porque Deus, Ele ama dar presentes. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino. Foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Até aqui. Nós podemos ver que o mundo recebe o maior presente de Deus. Eram boas notícias, não só para eles, mas o texto que nós lemos diz que era para todo o povo. É Deus presenteando. E que povo era esse? Era um povo que esperava por um Salvador. Em Isaías 61, 2, diz assim: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Será que eles tinham motivo para estar tristes? O que vocês acham? Estamos com exemplo da Ucrânia, que está acontecendo agora uma guerra, que podem ser dominados, pessoas morrendo, pessoas que perdem a sua liberdade, invadida, um local devastado, humilhado, dominado. Era assim o povo de Israel. Eles foram devastados, humilhados, dominados, e estavam sob o domínio de Roma, que caracterizava o domínio por causa dos pecados deles. Eles estavam sofrendo. Então eles esperavam esse Salvador, e alguns olhando no âmbito simplesmente físico, e outros conseguiram compreender espiritualmente esse Salvador. Alguns só viam a salvação de forma física. Estou dominado, foi assolado, nós perdemos a nossa liberdade de culto. Os privilégios, agora nós somos como escravos. Nós passamos a ser devedores, nós temos agora uma dívida física com quem ganhou a guerra. Os nossos direitos foram cerceados. A religião contaminada. As propriedades tomadas. Não é assim que acontece? Os negócios, quem tinha negócio, estava também dominado, estava trabalhando para alguém. Os patrões não eram mais patrões. Os donos dos seus comércios, das suas empresas, vamos pensar assim. Então, eles esperavam um Salvador, porque parece que a bondade do nosso Deus não está mais sobre o nosso povo. E eles estavam tristes com isso. Um povo dominado, tudo contaminado. E no versículo 8, quando você lê pastores, eles não podiam, por exemplo, os pastores de ovelhas, eles não tinham uma boa reputação. A gente pensa diferente, mas eles não tinham boa reputação. Eles não podiam dar testemunhos em tribunais, por exemplo. Eles não eram bem vistos. Eles não realizavam as cerimônias religiosas. E a primeira coisa que eu vejo aqui é um princípio de Deus. Deus não olha como o mundo vê. Um princípio simples.
Deus não olha como o mundo vê, porque ele foi no meio dos desprezados. E ele oferece uma oportunidade. Então eu não tenho vergonha de falar que eu era um desprezado no sentido de que não mereço o céu. Porque Deus dá oportunidade. Eu recebi uma oportunidade. Todos nós, todos que estão ouvindo em casa, estão recebendo a oportunidade das boas novas, das boas notícias. O Senhor quer fazer parte da vida de cada um, por completo. Deus conhece a nossa condição, e conhecia a condição desses pastores. Mas Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. A natureza de Deus é presentear. Ele sente prazer em presentear. Mesmo com o povo desprezando a Deus. Ou um povo que despreza aqueles, porque iriam falar assim, poxa, Deus foi nesses pastores que não podem nem fazer as cerimônias religiosas. O mundo, como que o mundo vê? Ruínas, porque o mundo só vê o físico, só vê ruínas, escuridão, o fracasso, vergonha. Nós não passamos vergonha, às vezes nós temos vergonha, qual é a nossa condição? O mundo vê a miséria, mas Deus vê a sua criação e o que Ele pode fazer no meio de um lugar que esteja totalmente desolado, totalmente destruído. Deus, Ele vê o que Ele pode fazer. O estado ou condição de um lugar devastado, que foi transformado em deserto, ou que foi despovoado, onde tem vergonha, não é limite para a restauração de Deus, para o amor de Deus. A nossa condição não é impedimento para Deus agir. E é por isso que nós devemos presentear e louvar esse Senhor, porque a nossa condição não impede que Ele possa mudar a nossa história, que Ele possa não só mudar a nossa história, como Ele sustenta a nossa vida nessa nova história. Ele nos mantém firmes. Ele é o nosso Senhor. A nossa condição não é impedimento. Cristo é quem nos ilumina. Ele faz do deserto florescer e brotar água no meio do deserto, no meio da devastação, no meio da escuridão. Ele traz luz aonde tem trevas. Cristo, Ele nos ilumina e Ele enxuga as nossas lágrimas de choro. Ele próprio enxugando as nossas lágrimas. Quando nós derramamos lágrimas diante do Senhor, não é vergonha. Ele vem para aqueles que são desprezados. O mundo vê ruínas, o mundo não vê restauração, mas Deus diz, não há nada impossível para mim. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deus tem como característica presentear, e isso é a graça de Deus. Nós recebemos, apesar de nós sermos quem nós somos, apesar de nós não merecermos, Deus oferece àqueles pastores desprezados e diz, olha, eu tenho um presente para todo o povo e toda a nação, aqueles que são de Israel e aqueles que são de fora, e irá por séculos dos séculos, eu irei salvar e restaurar vidas. Mesmo pessoas que estão num estado de miséria total e escuridão, não há escuridão tão forte que a luz de Cristo, simplesmente ao chegar, não acabe com ela. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa lavar. Não há vida e alma que Deus não possa restaurar. Não há uma situação tão difícil que esse Deus possa dizer, isso é difícil para mim. Porque Deus, simplesmente com uma palavra, Ele muda a situação de uma pessoa. Não que tudo vai ficar uma maravilha no sentido que a gente pensa físico, mas no sentido espiritual. Basta Ele entrar e Ele nos dá direção e Ele nos sustenta. E Ele ainda nos garante que Ele estará sustentando a nossa vida também naquilo que a gente precisa fisicamente. Ainda que com pouco. Pode às vezes não sobrar, mas não irá faltar, porque Deus cuida de cada detalhe. E Deus vem
mesmo com um povo que lhe tem dado as costas, porque essa era a situação de Israel. E a gente vê que é assim, o povo dá as costas para Deus. Deus não é tão importante, mas a nossa distância não é impedimento para o perdão de Deus. A nossa distância não é impedimento. A classe religiosa nessa época havia dado as costas para Deus, até a classe religiosa. Deus desce e enche o local com a sua glória. Ele converte o choro das pessoas em esperança, num local totalmente improvável, numa manjedoura, um menino nascendo num local onde tinha pastores desprezados. Deus se faz presente. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. E vê a glória do Senhor. Os desprezados, Deus vem visitar. E vem dizer, olha, eu tenho um presente para você. A sua história não acabou. A história de vocês não acabou. A salvação prometida. Passaram-se séculos, mas chegou o dia da restauração. Mas o anjo lhes disse, porque ficaram aterrorizados com aquela presença, com a glória do Senhor. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Todo o povo. Estou trazendo boas novas através de vocês, eu vou usar vocês já agora, desprezados, porque eu sou aquele que restaura. Eu sou o único Deus, não são os religiosos, não são aqueles que estão pregando, mas é Deus quem faz, é Deus quem muda. Não são as pessoas que têm capacidade de agradar a Deus por si só, nós não temos. É Deus quem nos dá a capacidade de lhe agradar. Não há nada que nós possamos fazer sem que tenha a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não poderia falar aqui, porque eu não sou digno de pregar. Mas Deus nos torna digno de falar sobre a palavra dele, de pregar, de viver. Porque é Deus quem purifica. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. A nossa distância não é impedimento. E eu vejo o Senhor, agora o Senhor vem, o que eu farei? Não tenham medo, vim trazer um presente para vocês. Como receber um presente de quem eu tanto ofendi? Se nós pensarmos, talvez alguma pessoa vai falar assim, está querendo me dar alguma coisa ruim, né? Vai querer castigar, mas Deus, não. Eu não tenho prazer no castigo, ainda que ele seja necessário e vá acontecer o castigo eterno. Mas eu ofereço perdão, eu ofereço salvação, são boas novas. Eu vim trazer um presente. Será que, depois de tudo que eu fiz, eu poderia receber um presente de Deus? E ele diz, a minha presença aqui é para trazer alegria para vocês. A presença de Deus é para trazer alegria, se alegre. Mas nós sabemos que nem sempre as pessoas se alegram com a presença de Deus. Às vezes rejeitam. Nem sempre nós recebemos as boas notícias como elas devem ser recebidas, com toda alegria. O Evangelho não é aceito por todos. Há uma resistência para esse presente. Evangelho não é peso, mas para muitos é como se fosse. O Evangelho é um presente. O Evangelho é a solução do ser humano. O Evangelho é a única solução contra o pecado que a humanidade está acometida. Não há outra solução senão o Evangelho de Cristo. Nós sabemos que Ele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, para viver eternamente com Ele. Não há outra verdade, não há outra solução.
Não há outro caminho. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E é um presente de Deus para nós. Nasceu o Salvador. Mas prestem atenção no sinal que é feito do Salvador. Do versículo 11 ao 14, nós podemos ver que o Salvador, ele vem num local improvável, fala por meio de pessoas que nós... Quem são essas pessoas? Esses desprezados vão falar? E a criança está no sinal, o sinal que ele fala, numa manjedoura. O tabuleiro que era comida para as vacas, para os animais. Olha o presente. O sinal envolto em panos, na pobreza, no sentido que não é num palácio, não é destruindo Herodes. E esse sinal, depois que fala do sinal, nós temos uma multidão do exército celestial louvando a Deus com a notícia. Nós precisamos nos alegrar em meio à pobreza. Porque a pobreza não é ausência de Deus. E esse Deus, ele destruiu esses conceitos de riqueza para dizer que a presença de Deus está com os ricos, que nós precisamos estar aparentemente bem vestidos ou ter o melhor. Se ainda que possam vir, não há problema também com a riqueza. Não há defeito, propriamente dito, na riqueza e nem na pobreza. E esse Deus quebra todos os conceitos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor, num menino, numa manjedoura. A riqueza em presentear não está só na nobreza, na área nobre. Não existe ninguém tão miserável que não tenha nada para trazer ao Senhor. Não há desculpa para a miséria que nós temos, a miséria espiritual. Nós não podemos e não conseguimos dar louvor a Deus, mesmo aquele que talvez não tenha voz, ele consegue louvar a Deus porque vem do coração. Se nós estamos vivos, nós temos algo que nós podemos oferecer a Deus e presentear a Deus. Nós temos a nossa vida. E presentear a Deus, você sempre está sendo presenteado. O que nós podemos fazer, por exemplo, aqui, o que você pode dar aqui? Você pode varrer, falei sobre o data show, você pode cantar, você pode tocar um instrumento, você pode ajudar na cozinha, mas se alegrando, faça com alegria, dê com seu coração. Se há vida, há como contribuir com algo. O que você pode fazer também para dar de presente? Da pobreza, nós podemos dar a melhor oferta. Não é assim com a viúva? Pode, deu a melhor. Da pobreza, nós podemos dar a melhor oferta. Deus quer a nossa vida, as outras coisas vão acontecer. Uma oferta de alegria e com coração. O que nós podemos, então, sacrificar e entregar ao Senhor? O que Deus tem te pedido? O que Deus tem falado para você? Você precisa crer no Senhor, que Ele é o Salvador, que depois dessa vida aqui, só tem Deus. Depois dessa vida aqui, só tem Deus. A eternidade, os tesouros estão nos céus, não aqui. O maior tesouro aqui, o que a gente puder comprar é só para facilitar o culto, mas vai apodrecer, vai envelhecer, ficará obsoleto, chegará um tempo que não se usará mais. Instrumentos que eram usados no culto não são mais usados hoje, que numa época poderia ser uma dificuldade para comprar, são passageiros, é só para fazer a dinâmica agora. O que vale são os tesouros nos céus.
porque esse ninguém pode roubar. Quem é que vai conseguir roubar a sua vida com Deus? Só se você entregar a sua intimidade com Deus. Parando de ter fé, parando de olhar para o alto em todos os momentos. Mas eu não posso ficar chateado, triste. Nós vamos ficar. Ficar é diferente de um estado permanente. Ser, nós precisamos presentear a Deus. Um segundo ponto, então, o que eu posso fazer, já que eu estou recebendo esse presente? No versículo 15 e 16, quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Responder o evangelho com rapidez, a todo momento. Existem pessoas que podem estar fracas, já responderam uma vez. Existem pessoas que ainda não responderam ao evangelho. Deus está esperando sempre a sua decisão para Ele. Responder ao Senhor, correr ao Senhor, a salvação. Então vamos correndo para a salvação. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, entre na minha vida, seja o meu Deus. Ou Senhor Jesus, me fortalece que eu estou fraco, porque Tu és o Deus verdadeiro. Seja o meu Deus, eu quero correr, eu quero ter essa boa notícia. Isso que vai fazer a diferença. Como nós recebemos esse presente, vamos atrás dele na maior velocidade. Se é um presente e eu entendo a grandeza desse presente, preste atenção. O presente de Deus, ele tem que ser olhado independente do local. Porque pelo local, não parece ser um presente tão bom. Sim ou não? Eu vou falar para você, olha, tem um lugar ali, é um lugar mais feio. E no meio de coisa tem esgoto, tem não sei o quê, tem doença. Mas ali tem um presente meu para você. O que você vai achar? O local não quer dizer que o presente não é de Deus. E Deus coloca um maior presente num local improvável. E nós precisamos ir correndo para esse local. Por que improvável? Porque as nossas expectativas às vezes não estão alinhadas, elas são humanas. Nós pensamos em salvação, em libertação, em atender o nosso desejo, mas nós não conseguimos ver valor espiritual porque os nossos olhos estão fechados. É possível que existam barreiras para nós irmos correndo, que não deixam a gente responder esse chamado com vigor, com força, com decisão. Mas há uma necessidade, às vezes, de um esforço. É uma luta espiritual, nós precisamos entender isso. Peça ajuda a Deus: Senhor, eu estou fraco, eu não consigo caminhar, eu não consigo andar, mas eu estou percebendo esse presente e eu quero ser somente Teu, Senhor. Eu quero entender, Deus, que apesar das dificuldades, apesar às vezes da minha mente tentar me enganar, ou apesar mesmo de o inimigo plantar coisas mentirosas, porque a Bíblia fala sobre isso, sobre as sementes, que o inimigo ele planta mentiras para poder aplacar a grandeza da palavra de Deus, que dá frutos de maneira que nós não podemos conter. É uma luta espiritual. E eles partem para o ponto que eu considero um dos principais. Eles não só recebem o presente, mas eles distribuem o presente. Esse é o ponto de nós estarmos distribuindo aquilo que Deus tem nos dado. Eles compartilham, no versículo 16 e 17, eles compartilham o presente de Deus com todos. Com todos. Eles recebem o presente e eles não têm vergonha. Na manjedoura, local que não parece muito provável, tem um presente de Deus. E eles compartilham o que? A salvação. Olha, aconteceu isso, veio um anjo me falou, mas isso, um presente desse? O que é isso? Eles dividiram com os outros o que aconteceu. Eles compartilharam as boas notícias. E nós não precisamos pagar nada por essas boas notícias. É o oposto de quem vive murmurando, por exemplo. Nós precisamos agradecer: Senhor, eu recebi isso e eu vou compartilhar, Senhor. Eu não vou viver murmurando, porque quando eu murmuro, eu escondo as boas notícias na minha vida.
Uma vida de murmuração não condiz com uma vida que Deus quer para nós. Existem coisas que são jogadas para aplacar a grandiosidade do Evangelho. É uma luta espiritual. Ao invés de compartilhar a murmuração, compartilhe a palavra de Deus. Momentos de chateação, fale com o Senhor, se contenha. Eles estavam tão entusiasmados que eles presentearam a todos com a palavra de Deus. A fé nos permite compartilhar com vigor. Mas quantos têm perdido o vigor, o ânimo? Estão apáticos espiritualmente. Eu não tenho alegria para contar a todos, em presentear. Mas nós precisamos lutar para presentear com entusiasmo, de maneira que nós venhamos a deixar todos admirados, e todos os que ouviram os que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria guardava no seu coração e refletia, como que eles falaram sobre isso? Parece um pouco também estranho, mas será que Maria não precisava ser entusiasmada? Porque eles não conheciam. E palavras que foram faladas para Maria, ali é reforçada. Aí mostra como Deus cuida do seu povo. Porque tem momentos que parece que aquilo que Deus falou não vai se cumprir, porque Deus recebeu a Maria recebeu uma palavra que ele seria grande em Israel. E ela não tinha lugar nem para ter um filho. Pensem nisso. Parecia que era uma controvérsia. Mas em todo momento, o que eu quero dizer é que em todo momento, Deus ele nos chama, vão acontecer momentos que podem gerar uma certa dúvida, uma aflição em nós, será que Deus... Mas Deus está sempre guiando. Com aquela palavra dos pastores, olha, Deus está nesse caminho. Porque na nossa percepção, como que ela ia ver alguém grande nascendo daquele jeito, numa manjedoura, aquela dificuldade de quase perder o filho que iria matar o filho dela, com toda aquela perseguição, e outra coisa, num local totalmente pobre, no meio da pobreza. O Deus Todo-Poderoso que me chamou, e essa fé fortalecida através dessas experiências com Deus. E Deus, ele nunca deixa o seu servo desamparado. Você tem experiências com Deus. Valorize essas experiências com Deus. Ele está confirmando que Ele está guiando a sua vida e está dizendo, continue. Continue nesse caminho, por mais difícil que seja, no meu caminho, no caminho do Senhor. Não desvie do caminho. Se desviou, volte para o caminho. Continue naquele caminho difícil, mas é o meu caminho. Um caminho que às vezes pode parecer que a miséria está na sua vida, mas é o meu caminho. E presenteie os outros. Compartilhe, fortaleça essa sua fé. Seja alimentado pela minha palavra. E a fé, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é a única maneira de nós sermos alimentados. É ouvir a Deus no meio das nossas dúvidas, no meio da nossa escuridão, no momento que nós não conseguimos dormir. Esse é um Deus relacional, Ele se relaciona contigo. E todos nós podemos oferecer esse sacrifício de presentear os outros com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Lembra da história dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Gratidão tem que ser algo que venha estar no nosso coração a todo momento. A gratidão ao Senhor. Senhor, eu quero me alimentar de gratidão pelo que o Senhor tem feito. Tem coisas aqui, Senhor, que eu não entendo. Tem momentos que eu estou triste, mas, Senhor, eu me alegro, porque é o Senhor que está enxugando as minhas lágrimas. É o Senhor que está sustentando a minha vida, é a sua palavra que está fazendo com que eu caminhe. A sua palavra está sendo lâmpada para os meus pés, e eu estou podendo pisar direito, firme, andar no caminho, mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio das dificuldades. Uma família, se nós pensarmos na família aqui de José e Maria, poxa, tão escasso, tantas responsabilidades, mas a gente vê que eles eram pobres. Eles eram pobres, o Senhor não chamou Maria e a colocou num pedestal, pronto, Maria agora é a rainha de Israel. Não teve isso. Foi sofrimento, foi luta. Vai ser sofrimento, eu vou sofrer, não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou dizendo assim que
exige perseverança. Existem momentos de alegria, mas existem momentos de dor. Existem momentos que o mar está calmo, mas existe momento que está a tempestade. O nosso coração está turbulento, está tudo turbulento. Agonia vem também em cima de nós. Depressão vem também em cima de nós. Tem momentos que nós não conseguimos dormir. E quem nós devemos então esperar? No Senhor. Porque Ele é rico em presentear. E nós podemos assim, cada vez que nós viermos a presentear, a nossa fé também vai ser fortalecida. A promessa que Deus fez para nós, como aconteceu com Maria, foi fortalecida. Jesus desafiou os padrões do mundo, reinou sem aparência, sem um trono físico, sem riquezas, sem dinheiro para ofertas. Ele ofereceu o melhor presente. Jesus extrai riqueza em meio à pobreza. Em meio à sequidão, ele extrai riquezas. Ele fortalece o cansado, ele dá vista aos cegos, ele cura os aleijados, ele sustenta o desamparado e enxuga as lágrimas daqueles que estão aflitos, daqueles que estão doentes. Ele é o Senhor que cura. Ele destrói as prisões deste mundo. Ele humilha as riquezas, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Ele sustenta as riquezas para que elas possam existir. Jesus não depende de nada. Ele é a própria prosperidade. Que nós possamos entregar a nossa fé ao Senhor, que nós possamos segurar na mão de Deus e crer que Ele é esse Senhor que tem nos sustentado, que nós possamos presentear com todo o nosso coração, que nós possamos engrandecer a Deus com a nossa vida, que nós possamos ser como esses que esperam pelo espiritual. Se nós continuarmos a ler, nós vamos ver a história de Simeão, que ele esperava a libertação. Olha que interessante quando nós temos uma visão espiritual. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, em tempo que não era comum isso. Ele era cheio do Espírito Santo. E ele falou assim, quando viu o menino, eu tive uma promessa que eu veria o Salvador. E agora eu posso morrer. Que esperança é essa? Agora eu posso morrer. Eu posso me despedir. Por que não mudar a minha vida? Por que não mudar isso que está acontecendo aqui? Porque ele sabia que aquele Salvador representava a eternidade com Deus. Nada supera a eternidade com o Senhor. E é este o motivo que nós devemos fazer para não só recebermos presente, mas para presentear, para nós sermos generosos, presentear a Deus com expressões reais em nossa vida. Jesus seria e tem sido para muitos motivos de humilhação e para outros que estavam sendo humilhados, restaurados. Jesus restaura aquele que está sendo humilhado. Jesus te dá uma noite de sono tranquila. Se o Senhor não te der descanso, você não terá descanso. Nós não teremos descanso se Ele não vier do Senhor, mas Ele é um Senhor bondoso, generoso, que presenteia, e Ele está presenteando a sua vida com o Evangelho dEle mais uma vez, dizendo: meu servo, não temas, porque eu tenho boas notícias para você. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Você possa ficar de pé, que você possa louvar o Senhor. Nós queremos, ó Deus, engrandecer a Ti, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, o nosso presente, Deus. Nós entregamos a nossa vida, Senhor. O que, ó Deus, nós podemos fazer por Ti, Senhor? O que o Senhor quer das nossas vidas, Senhor? Nós entregamos as nossas dúvidas diante de Ti, Senhor. Nós entregamos o nosso coração, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem sustentado a nossa casa, Senhor. O Senhor é quem sustenta o seu emocional. É aquele que te recupera, aquele que te cura. Senhor, que o Senhor venha trazer curas, Deus. Que nós possamos ver, ó Deus, e receber o Teu Espírito, Senhor. O Seu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus te abençoe. Yeah.
eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua obrigada por essa palavra, Pai, que nós possamos não só receber as bênçãos que vêm de Ti, mas entregar a nossa vida de fato e em verdade para a honra e glória do Teu nome, que possamos ser canais e levar a Tua palavra àqueles que Te buscam e que Te aguardam. Pai, muito obrigada por esse culto, que a Tua presença permaneça conosco, que nesta semana possamos viver esta realidade de ter uma vida de entrega, uma vida de entrega a Ti. Nós Te glorificamos, Te honramos e Te engrandecemos em nome de Jesus. Que você na sua casa, que também está nos assistindo, também possa ter uma semana abençoada e de entrega. Amém.